Olha, como eu expliquei no vídeo anterior, esta aqui é a segunda parte, que é a continuação do primeiro, não é um outro assunto. Então, na verdade, a venda, ela é resultado de uma série de elementos que são preliminares à própria venda. Então, eu acho que era legal você assistir a primeira parte. Beleza? Eu vou colocar o link aqui para você e você já vai direto para lá, tá bom? Porque muita coisa que você perdeu faz parte dessa estratégia, né, que eu estou tentando ensinar e que vai levar você a ter mais sucesso, faturar mais, crescer e não ficar vivendo só no prejuízo, beleza? Bom, essa aqui é a segunda parte de um vídeo que tem 3 partes, beleza? A gente está falando até agora, na parte 1, de venda consultiva, de tudo aquilo que você precisa saber para melhorar a tua performance de conquista de clientes, que eu acho que é um tema que todo mundo tem muita dificuldade. E como eu vivo isso há tanto tempo e gosto, né, dessa parte que é mais adrenalizante, eu achei que era legal criar, né, um vídeo com um toque mais realista, aquilo que você precisa efetivamente fazer. Olha, entrando fundo, né, nessa segunda parte, o assunto aqui vai ser fotografia de gastronomia. Na primeira parte eu abordei algumas coisas, alguns elementos, né, que você precisa misturar aí na sua estratégia para poder aí sim partir para o mercado. Então essa segunda parte, que é a segunda de 3, eu vou falar sobre gastronomia, vou ensinar para você uma iluminação muito legal, que é diferente daquilo que você está acostumado a me ver fazer, que é normalmente a iluminação combinada, e nesse, para o Castas Petiscaria Moderna, foi um desafio completamente diferente. Então eu vou falar sobre fotometria, sobre a venda consultiva, inclusive, voltada para a gastronomia. Então pega a pipoca aí, vamos que vamos. Bom, a primeira coisa que é importante que você saiba é que a venda consultiva dentro do nicho gastronomia, ela é muito bem encaixada. Primeiro porque a grande parte dos restaurantes ou dos clientes potenciais dentro da área da comida, né, da restauração, como se fala aqui em Portugal, eles ainda não entenderam como é relevante para a estratégia do restaurante ter aí uma pegada comercial mais eficaz do ponto de vista daquilo que o cliente procura. Né? Ninguém vai comprar comida no Instagram, você já viu isso? Alguém, eu vou pedir comida, vou no Instagram, não é aí. E esse é o erro básico que as pessoas cometem. A venda consultiva, ela separa os dois mundos e mostra para o seu cliente que uma coisa é o conceito e a outra coisa é a venda. A venda tem alguns parâmetros estéticos de linguagem e o conceito ele tem outros, é um outro mundo. Percebe? Mas como você não sabe disso, você também acaba enfraquecido ou enfraquecida no momento que você pode pegar e aproveitar um cliente para fidelizar, inclusive, com você esse serviço, já que você é um fotógrafo diferente. É um fotógrafo mais culto que aquilo que você aprendeu na primeira parte desse vídeo, beleza? Então, assim, basicamente, quando você faz a venda consultiva e você traz esses elementos da cultura, o cliente sente que passa a ser um investimento garantido, né, um bom investimento, mais do que um gasto com um alto nível de risco. Porque como o seu discurso comercial é fraco, isso deixa o cliente inseguro. Beleza? É onde eu consigo vencer a concorrência com extrema facilidade. E você vai aprender aqui neste vídeo, parte 2. Beleza?
Vamos falar de foto de gastronomia, beleza? Então você escuta. Ah, meu, se você não fizer food styling, se você não souber fazer food styling, você não trabalha. Os fotógrafos que não sabem fazer food styling não tem chance nenhuma. E aí você vai ver quem fala isso, que curso que está vendendo? Curso de food styling. Então essa pessoa tem um discurso de venda muito legal, mas ele não é real. No meu mundo, o food styling está dentro do prato. E aí é assim, eu falo de estrela Michelin. Eu não estou falando de um restaurante da esquina do bairro, que não tem informação e que nunca vai pagar para você aquilo que você merece, aquilo que você espera. Entendeu? Por isso que você não fatura o que você espera, porque o cliente que você escolhe é um cliente que nunca vai pagar isso. O cliente Michelin, ele quer o fotógrafo especialista culto, que já leu vários livros de chefes de várias partes do mundo e que está capacitado a realizar aquilo de uma forma profissional. Então, por exemplo, você tem lá, o cara demora, sei lá, 2 horas para fazer uma redução de vinho do Porto, tal, não sei o quê. Aí vai fazer a sobremesa. A redução é quente, o sorvete é frio. Então, na hora que ele colocar a redução, você tem que estar 100% afinado com a luz, milimetricamente, todo o sistema de zonas, que são coisas que eu falo no meu livro Sistema de Zonas, entendeu? Isso é a parte prática, né? A teoria na prática. Se o sorvete é branco e o prato é branco, ou se o sorvete é de baunilha, que está numa zona muito parecida com a do prato, se você não tiver noção do que é uma fotometria bem feita, aquilo ali estoura tudo, né? Desaparece. Então a gente vai ter alguns exemplos aqui no vídeo, não se preocupa. E aí é o seguinte, o cara joga coloca aquela redução em cima do sorvete. Você tem 5 segundos, 5 cliques, 1, 2, 3, 4, 5, acabou. Porque acabou a redução ou um molho, o cara faz um pesto rosso, puta, demora não sei quanto tempo. Quando coloca em cima do macarrão, se você não fotografar, não tiver a cultura de que aquilo ali é a única chance, então o molho desaparece, né? A parte líquida. Não fica um molho, fica só a parte mais sólida. E não adianta você ficar fotografando aquilo ali 1 minuto, porque a comida já morreu. Porque na alta gastronomia, onde, né, que a gente está falando do guia Michelin, entra aqui comigo para você ver, não existem elementos externos que dentro dessa composição desviem a atenção. Todo food styling é feito pelo chefe, meu. Você, como fotógrafo, não tem que ficar dando pitaco no food styling, porque isso é uma puta cagada. O cara vai olhar pra você e fala assim, meu, cala sua boca, entendeu? Porque o prato, inclusive, ele faz parte como se fosse uma moldura de todo o food styling que tá ali dentro dele. Então, o prato, você tem que saber criar uma luz que revele os detalhes do próprio prato e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Vou mostrar um trabalho que eu fiz há 2 semanas atrás, agora no dia 9 vou fazer a segunda parte que é só de drinks, então vou trazer para você toda essa informação. Eu já tinha dado esse toque no vídeo anterior. Então, para mostrar para você, principalmente provar, né, que eu não estou aqui combatendo aquilo que as outras pessoas defendem, eu vou mostrar para você aquilo que é a realidade. E dentro desse serviço de entrega, né, de comunicação via internet, você há de convir que o Uber Eats é a maior plataforma nesse segmento. Então entra aqui comigo e vamos analisar o tipo de linguagem, a estética que eles usam, e você vai ver que mesmo para aquele cliente que não é estrela Michelin, o fato de você ter essa cultura faz com que você dê para ele uma coisa que é muito importante, que é a modernidade. Sabe? Em marketing se chama extra mile, né? Uma milha extra, que é aquilo que o cliente não esperava. Né? Que ao invés de você chegar lá e começar a enfiar um monte de coisas no espaço dele,
né? Você chega lá com flash portátil, com equipamento pequeno, desinfeta antes de começar a trabalhar. Isso é o extra mile. E quando você fala para ele, olha, entra aqui comigo no Uber Eats. Daí você já está falando para ele, já está dando para ele uma solução que vem antes da conexão de venda. Isso é uma consulta, isso é uma venda consultiva. E aí você fala, olha aqui no meu portfólio, eu atendo chefes Michelin e vou dar para você, que ainda não chegou lá, uma perspectiva de comunicação alinhada com aquilo que os maiores fazem. Entende a diferença? Bom, então acompanha comigo aqui essa visita, né, que a gente vai fazer ao Uber Eats, que, como eu falei há pouco, a maior plataforma, né, de venda de comida. Então, a sua intenção é fazer com que o cliente venda. Se você tem uma venda consultiva e ele fala, eu quero vender, então não adianta você chegar lá e se meter a ficar arrumando guardanapo, a colocar folhinha, a colocar cebolinha, percebe? Porque isso aí não é o que o fotógrafo tem que fazer. Isso pode ser para uma publicidade, enfim, mas não para fazer o teu cliente vender. Porque ele te contrata, né, e quando você tem um discurso de venda, você tem que falar, vou ajudar você a vender, você vai vender mais. Então, vamos entrar, quando você pensa em hambúrguer, qual é o maior vendedor de hambúrguer do mundo? Né? Deve ser o McDonald's. Ou, sei lá, se você tem um cliente que quer concorrer, né, quer explorar o mesmo mercado do KFC fazendo frango frito. Então, vamos aqui, olha, no McDonald's, beleza? Então, você vê, é uma linguagem mundial. Então, aqui, você vê que cai exatamente naquilo que eu falo. Você tem que ter um fundo branco, você tem que ter pouco brilho frontal, para você não ter, pontos de distração. Então, você vê que esse fundo está na zona 10. E eu vejo muita gente fazendo foto escura, sabe? Baixando o contraste, quando os olhos, quando você coloca uma moldura branca, e é por isso que você vê, inclusive, nos quadros, o Passepartout claro, ele faz com que você olhe para dentro da moldura. E, nesse caso, o hambúrguer. É isso que você tem que fazer. Legal? Então, você pode ver que, olha, vamos descer aqui. Qual é o food styling nessa foto aqui desse produto? É a montagem, né? Obviamente, existe ali uma equipe que faz todo esse food styling dentro do hambúrguer. E hoje em dia é exatamente isso que as pessoas querem, entendeu? É uma leitura natural. Então, vamos ver aqui. Olha, todos eles na mesma linguagem. Tá certo? É aquilo que é o produto. Então, vamos voltar aqui, sei lá, para o KFC, que também é. Pode ver. É isso que você tem que conseguir fazer, dominar todas as altas luzes, fazer um preenchimento muito legal. E aí, por exemplo, aqui, essa comida não morre tão rápido. Mas se tivesse que colocar um molho, alguma coisa, enfim, que fosse líquida, você tinha que estar mesmo capacitado a pegar isso e fazer uma foto muito rápida. Então, olha aqui, olha, não é a mesma linguagem do McDonald's? Por quê? Porque o KFC quer concorrer com o McDonald's. O food styling aqui, ele é feito por grandes profissionais. Quando você pega uma foto como essa para fazer de um cliente como o KFC, existem profissionais especializados em food styling, entendeu? Que não vão lá fotografar. O fotógrafo tá com a câmera na mão e ele está lá ajudando no food styling. São pessoas que vivem do food styling, não da fotografia. Vamos aqui, olha, no Arcádia da Boa Vista, que é próximo da minha casa, que é a Casa de Chocolate. Então, aqui, olha, fundo branco, tá vendo? Ó, tudo exatamente como eu falei, como eu venho ensinando. Então pode ver, olha, vamos ver esse aqui que tem o continente,
né? Você vê que aqui tem uma tábua em cima com um raminho de alecrim, mas quando você vende a comida, você vende a coisa em fundo branco. Embora aqui tenha uma saturação a mais, né? Não ficou bonita essa foto. Olha, então vamos ver aqui, ó, Grande Palácio, Hong Kong, Porto. Você vê que já não tem fotos tão bonitas, não é? Olha como o fundo escuro deixa a foto, eu não sei, não me dá vontade de comer. Bom, e antes de entrar nesse trabalho que eu fiz, mostrar para você a parte técnica, a parte fotométrica, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, eu entrei aqui no meu Instagram e você vê, por exemplo, Day Atman. Esse é um chefe com 2 estrelas Michelin. Então, repara que toda essa moldura branca, ela empurra o olhar para dentro dessa panela de ferro maravilhosa. Olha, e essa aqui é a foto que representa um maior exemplo da vantagem de você fazer fotometria manual, de você ter o fotômetro, né? Porque ela é uma combinação de uma luz de janela que traz, né, a possibilidade de eu controlar em que zona eu coloco o arroz, que é a parte mais branca, e ao mesmo tempo ter um fundo na zona 10. Então, se você olha o fundo na zona 10 e olha o arroz, ele deve estar entre a zona 9 e a zona 7, fazendo essa transição da esquerda para a direita. Você tem aí muitos tons, né? Você tem um arroz que é branco, você tem ali o pepino cortado, depois você tem a maçã. Então, esse fundo branco, ele faz com que a gente olhe para dentro de todos os elementos, mas até o arroz você vê que tem toda a construção, né, da parte volumétrica. A luz, você vê, está ali todo o detalhe. E veja como isso, se colocar o restaurante Galeria do Largo para vender esse produto no Uber Eats, essa linguagem ela serve tanto para comunicação normal, como para comunicação para essas plataformas. É isso que eu falo que é a consultoria, ou melhor dizendo, a venda consultiva. Olha, aqui também, né, embora tenha lá aquele fundo desfocado, o fundo da sala, das poltronas, que são lindas, pode ver que o que predomina ao redor do prato é o branco. E olha o branco do sorvete. Lembrando que isso aqui está em resolução de Instagram, então, imagina essa foto original. Tá vendo? Então, essa calda, ela, quando cai em cima disso, ela derrete o sorvete, eu tenho que fazer 3 cliques e já está. Para isso, tem que ter uma fotometria suficientemente boa para que a toalha fique branca, para que o prato apareça, a textura do prato apareça, porque o chefe escolheu esse prato, então é aquilo que eu chamo de moldura. E, ao mesmo tempo, todo o detalhe ali no sorvete, ele apareça, não fica um sorvete derretido. Olha, aqui já é para outro cliente. Né? Tem essa textura do mármore, ela é clara, ela era necessária, porque as mesas são de mármore. E esse último trabalho, as mesas também eram de mármore, eu vou explicar para você. Então, você repara que a comida é aquilo que mais se destaca nessa leitura, beleza? Olha, e como eu sei que isso vai criar uma certa polêmica, né, as pessoas que vendem cursos, eu peguei aqui o Mais, que é uma publicação de um dos maiores supermercados do mundo, né, que é assim na Europa, que é o Lidl. E aí eu peguei essa capa de Páscoa. Então, se você olha, isso aqui é super natural, é super claro. Tá vendo? Você não tem fundo escuro. Então, na verdade, você tem aí uma composição que é exterior, né? Que você tem aí alguns elementos, tem um lenço, tem um fundo de madeira, tem esses ovos de Páscoa aí de chocolate, mas essa coisa do food styling que interfere, né, no realismo, né, que passa tinta em hambúrguer, essas coisas, isso não existe. Não existe mais, entendeu? Isso é uma coisa que para os grandes já não acontece. Então, eu estou querendo dizer isso porque, às vezes, porque clientes de publicidade isso acontece. Não acontece mais. Né? Eu vou mostrar para você que o fundo branco é quase como se fosse uma regra para que você tenha toda a atenção
voltada para o empratamento. Então você pega esta foto aqui, por exemplo, né? Olha como tem a ver com aquilo que eu mostro para você. Tá vendo? É uma massa filo, aqui eles abriram para mostrar o recheio com frutas. Vê como é parecida com a foto e com a iluminação que eu mostrei para você? Entendeu? Essa artificializar, tornar irreal aquilo que tem que transmitir sabor, é uma coisa que, no meu modo de ver, está extinto. Olha, e agora a gente chegou na parte que é mais importante. Se você pensou que tinha aprendido tudo, agora, isso aqui é só a metade. Então é o seguinte, existe uma confusão que vem da ignorância, da falta de cultura e da falta de prática mesmo do ponto de vista comercial, quando você oferece o seu serviço para um restaurante, né? Já que a gente está falando aqui do Uber Eats, a gente está falando de um fotógrafo que chega num lugar e oferece um serviço que esteja de acordo com a necessidade do cliente de vender mais. Então existe uma confusão muito grande com relação ao tipo de comunicação. Então se confunde, né, se mistura, por exemplo, o Instagram com esse tipo de fotografia que eu mostrei, com fundo branco, que segue, assim como na Amazon, segue um padrão. Então, obviamente, né, que é menos rígido do que a Amazon, mas você notou que as fotos que tem o fundo escuro e a comida é escura, elas ficam parecendo velhas, sabe? Comidas não desperta mesmo aquela vontade de comer com os olhos. Então, o que é? O Instagram é para você desenvolver o conceito. Isso porque no Instagram é aquela coisa para quem conhece, né, de marketing digital, o Instagram é o dia a dia, é aquilo que as pessoas fotografam com o celular, com o telemóvel, né, como se diz aqui em Portugal, e que mostram, sabe, a comida. Então é uma linguagem que não tem a ver com a venda. E eu vejo muitos fotógrafos que fazem, que colocam, né, no Instagram, que criam um portfólio, né, de fotografias de comida que tem essa mistura de linguagens. Então isso faz com que você não venda, porque até o cliente pode comprar o teu trabalho num primeiro momento. Mas quando você coloca e essa foto não vende, exatamente porque desrespeita aquilo que já foi desenvolvido, né, pela equipe dessas plataformas, você faz com que ele não venda, que ele venda menos, que a comida seja menos chamativa, e daí isso inviabiliza um segundo trabalho. Então você vê como é importante você ter a cultura, é aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. A cultura é importante quando você quer conquistar um cliente e entregar para ele um trabalho que fatalmente, no bom sentido, vai chegar no resultado que é a necessidade maior dele, vender pela internet, como negócio. Olha, e eu queria fechar esse assunto mostrando exatamente a ligação que a venda consultiva faz no momento em que você apresenta uma proposta para um cliente que às vezes está iludido com relação à presença de muitos elementos na fotografia que acaba afastando o cliente potencial da vontade, né, do foco naquilo que é o assunto principal, que é a própria comida. Então, às vezes, coloca guardanapo, coloca um monte de coisa. Daí você, para enquadrar tudo, tem que se afastar e a comida fica só um elemento ali, não como um protagonista, né? É só um elemento no meio de outros elementos. Então, eu abri aqui um vídeo que eu gravei da tela do meu telefone. Então, olha, tem aqui uma luz que simula a luz solar, a unha de quem segura tem que estar extremamente limpa. Isso é um cuidado essencial. Eu vou mostrar aqui uma foto que eu fiz para o Paparico e que, o chefe normalmente tem a mão bastante calejada do trabalho.
Percebe? Então você tem que buscar na mão do cliente ou até pedir para que uma outra pessoa segure, porque a mão é importante, a mão está tocando a comida. Então repara como essa mão aqui está afastada da comida, está segurando no prato, que é assim que você deve carregar quando vai levar na mesa. Enfim, quando vai entregar uma comida, você tem que segurar no prato, o mais afastado da comida, beleza? Se for mulher, você deve usar um esmalte neutro, que normalmente aí no Brasil se chama misturinha, né? As mulheres sabem, em moda também a gente acaba aprendendo isso. Quando você tem uma foto de um cartão de crédito e tal, a foto, aliás, a unha, né? Com esse cuidado, fica mais legal. Pergunta aí para sua manicure que ela vai te ajudar. Então eu vou clicar aqui e a gente vai ver se é verdade isso que eu defendo sobre a simplicidade do fundo. Beleza? Olha lá. Vamos seguir aqui. Então, ó, cliquei. Não é isso que eu estou falando? Olha o fundo. O fundo aqui tem até uma textura de mármore. São pratos brancos e isso tem tudo a ver com a linguagem Michelin, que está completamente alinhado com essa ideia daquilo que é conceito, onde o fundo branco não é tão importante, e aquilo que é para você vender o seu produto, alinhado com aquilo que é a tendência Michelin, que faz com que você, num discurso comercial, ensine para o cliente isso, e ele mesmo sendo pequeno, ele vai se sentir muito valorizado e comparado a esses grandes chefes mundiais. Então, olha, vou pegar aqui, vou passar para você. Viu como é branco? Eu simulei aqui a luz solar, tem a mão, né, do chefe, está muito bem cuidado, escolhi o melhor ângulo, deixando os dedos, né, a maioria dos dedos no plano de trás, então só aparece o polegar. O resultado, né, dessa luz solar também, que é criada com flash. Aqui um detalhe, conceito. Olha como a mão está limpa. Imagina se eu não tivesse esse cuidado. Numa visão macro como essa, o negócio ia ficar muito feio. E esse aqui também, tá vendo? Os dedos ficam para trás, os 4 dedos ficam para trás e só o polegar fica para frente. E é o que eu falei, aqui, se você não tiver a luz afinada, vira uma sopa embaixo, não tem caminho de volta. Virou, você faz 1, 2, 3 cliques, luz afinada, fotometria feita, e já era. Quando você mostra para o cliente, ele fica muito surpreendido e vê que valeu a pena o investimento. E se você olha a luz na mão, o X vindo de trás, ele também recorta a mão, e eu tenho esse mesmo X fazendo a iluminação da parte de cima, da cebola e do próprio prato sem reflexo. Beleza? Então você entende como é diferente informação? A informação que essas pessoas passam é que você está fudido se você não souber fazer food styling. E agora a gente vai entrar aqui na vida prática, nesse trabalho que eu fiz há poucas semanas atrás, e eu vou mostrar para você que o meu trabalho está alinhado com essa estrutura de comunicação e com a venda consultiva. Bom, então deixa eu mostrar para você a situação de luz. Esse foi um trabalho especialmente complicado para que eu pudesse neutralizar tanto a interferência de várias fontes de luz, com várias temperaturas de cor, desde o daylight até o incandescente, sabe? E até em algumas que tinham um Kelvin que ultrapassava o daylight, que devia lá estar pelos 7.000. E eu vou mostrar para você isso na prática, o que significa. Então, aqui você vê o daylight, né? O branco. E cada copo desse é um ponto que reflete tanto no balcão como na mesa de mármore, que foi aquilo que o cliente escolheu, porque eles trocaram as mesas e puseram placas de mármore, então a textura do mármore era muito importante. E durante a reunião que eu tive com eles, eu sugeri que a gente mantivesse
a ligação estética intermediária, né, entre aquilo que é o prato. E aqui tem um detalhe muito importante. Eles são donos também de uma empresa, eu vou entrar aqui no site com você, de uma empresa que se chama 2080 Hotelaria. Então, olha o tamanho da empresa. É aquilo que eu falo de você estar sempre atento ao network. Nesse caso, o próprio cliente tem um network, né? Que ele tem o Castas, Petiscaria Moderna, e é dono também dessa empresa que distribui para hotéis e restaurantes todo o material, prato, talher, sinalética, mobiliário, entendeu? É gigante o negócio. Então, eu tenho interesse de atender também ter esse cliente na minha carteira. Então, só para você ter uma ideia aqui, olha, vamos passar esse slideshow. Tá vendo? A parte de porcelanas, cutelaria de mesa. E aí vamos ver aqui, olha, de cozinha, só para você também ter uma ideia. Garfos, panelas, depois entra lá para você ver o tamanho da empresa. Legal? Então depois eu vou mostrar inclusive uma mensagem que ele me mandou para que a gente pudesse tentar fazer alguma coisa para essa empresa também. E aí que entra a importância da cultura, porque como ele fornece para grandes hotéis, para grandes restaurantes, então no meu discurso desse primeiro atendimento para o Castas, que é, como eu disse, mais uma das empresas desses 3 sócios, eu falei da importância da gente manter a estética próxima da linguagem Michelin, com todo o food styling que fosse o prato, que é importante ser mostrado, porque tem a ver com a outra empresa, que é a empresa 2080 Hotelaria, e também com a comida, que tem a ver com o que eles servem aqui no Castas. E, principalmente, o grande desafio, depois vou mostrar para você, foi ter que incluir a textura do mármore nessa linguagem. Porque, como eu disse, as mesas foram renovadas e eles queriam essa textura do mármore. Não era um fundo branco, era um fundo claro com textura. Então, todos esses elementos juntos criaram um desafio muito grande. Por quê? Primeiro, porque se você pega uma carne, a carne está numa zona muito baixa, está ali, às vezes, numa zona 2, 3 do sistema. E você pega o mármore, que está numa zona 9, em alguns pontos, né, pode estar até na zona 10, um ponto de hotspot, de um brilho que pode ser bem aproveitado, como eu vou ensinar. Então, eu falei, puta, isso aqui é muito legal. Porém, quando eu entrei aqui, eu vi essa mistura, e essa parte aqui de baixo, ela é muito importante dentro do conceito do espaço, porque é uma coisa que é muito antiga, mas antiga mesmo, entendeu? De séculos atrás. Então, ao invés de tapar isso, eles criaram uma mesa de vidro, iluminaram aquela textura, então é muito legal. Porém, é uma luz bastante forte. É muito bonito, me parece que, inclusive, é da época românica, como eles dizem aqui, né? Na época romana seria para o Brasil. Então, embora isso fosse muito legal, mas nesse momento eu não estava fazendo foto de arquitetura, eu estava fazendo foto de gastronomia. Nós vamos fazer foto de arquitetura e de drinks agora no dia 10, que é amanhã. Então, só você reparar que a influência aqui é muito grande. Olha a alta luz que gera essa iluminação. Então, eu tive que, primeira coisa, trabalhar com parasol. Coloquei o parasol ao contrário do que normalmente se faz, que é para eliminar o sol que vem de cima. Aqui é um sol, entre aspas, que vem de baixo. Entendeu? Não é pouca luz. Olha esse ponto de brilho aqui, você tem uma ideia. E se eu não coloco o parasol, eu posso ter um flare, eu posso ter um contraste baixo. Então, eu tenho que começar a pensar nos detalhes. Aí, eu tenho aqui luz que é mais incandescente, num Kelvin mais baixo, e que junta com o reflexo da madeira.
que torna isso tudo muito mais amarelo do que essa luz que você vê aqui. Depois você vê alguns pontos, porque o teto, por ser todo furadinho, né, dentro do projeto, ele reflete, agora vindo de cima, no prato. Eu tenho que neutralizar. E é exatamente o contrário. É aí que está o grande desafio, porque eu não conhecia o lugar. Em Guimarães, cheguei lá com o Paulo Silva e entrei no lugar que é isso que eu gosto de fazer. Então, é por isso que eu sempre digo, não se preocupa em ir ao lugar antes, enfim, domine a técnica para que você tenha essa sensação boa de adrenalina, sabe? Isso é muito legal. Quando você está seguro, essa adrenalina é boa, você sente feliz. Agora, quando você é inseguro tecnicamente, você treme e a fotografia perde o prazer, porque você substitui pela sensação de estresse. Então, repara como aqui nessa estante que tem vidro, você vê que forma pontos de reflexão. Então, é ponto aqui, e do ponto de vista do prato, isso então é muito mais presente. Legal? Eu vou avançar aqui um pouco o vídeo, só para você sentir aqui, olha. Então, primeira coisa, como o ângulo que eu escolhi em função do espaço que eu precisava foi este aqui, então, todos os reflexos do teto, nesse ângulo, obviamente, você não vê. Mas como eu fotografei daqui para cá, os reflexos estavam presentes. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, isolei com um difusor de 1,10 m que eu tenho, coloquei num tripé com um suporte para refletor, que você encontra, é só pesquisar, né, suporte para refletor, suporte para rebatedor, depende de onde você está. E aqui você nota a influência daquela luz de baixo. Tá vendo como cria aqui um degradê? E a gente consegue avaliar a influência das luzes olhando as sombras cruzadas. Então, olha, essa é a luz do lugar. Eu tenho uma sombra aqui, eu tenho uma outra sombra aqui, que vem aqui no difusor, eu tenho uma sombra dupla do refletor, ou seja, cada fonte de luz revela uma sombra. Então, a primeira coisa é isolar isso. Eu tinha que ter uma superfície do mármore que fosse completamente controlada. Então, é muito diferente daquilo que você me vê fazer, que é isto aqui. Esse aqui, no caso do restaurante Galeria do Largo, eu usei uma iluminação combinada, aproveitando 25% desta luz, através do fotômetro, eu meço 25%, que seria o meu X4, que faz um preenchimento que suaviza o contraste e faz um preenchimento com a luz natural, então você cria uma marca de luz, uma identidade luminosa para o cliente. Entendeu? Então, pode ver que é bastante importante a influência, tanto que por aqui você sente o contraste e a volumetria que essa luz que vem daqui causa. Mas também você nota que ela, por ser uma sombra, né, a gente está aqui na sombra, ela tem um Kelvin muito alto, ela tem um tom azulado que você nota por esse preto aqui. Então, ela não pode predominar. Porque se ela predominar, eu tenho o prato ou o arroz com um tom azulado, que é muito parecido com o tom do flash. O flash está lá em 5.600, 5.800, e na sombra eu tenho, às vezes, uma variação até 6.500 Kelvin. Beleza? Então, maravilha. Deixa eu passar aqui para outra foto. Olha, e aqui você nota que existe uma outra luz que é tão forte, parece que não, mas ela gera uma sombra aqui, embaixo do prato, reparou? Então, eu tinha que isolar da mesma maneira, aqui, porque você vê que a sombra percorre, a sombra do tripé dá uma ideia de como é relevante, e depois, tá vendo? Isso aqui é um pão, olha, o pão está ali, e esse é o resultado. Mas ele está sobre o quê? Sobre o cartão cinzento. Porque depois eu ajusto tudo que for necessário nessa mistura entre cores e várias temperaturas de cor. Aqui é uma iluminação combinada de luz natural 25% e 75% luz do flash.
Então, eu sempre parto da fotometria da luz ambiente para ter controle depois sobre o preenchimento. Deu para entender isso? Vamos voltar aqui. E aqui eu não tinha nenhuma influência da luz natural. Era só ponto de luz que não acabava mais. Então, eu tinha que neutralizar. Quer ver? Eu vou dar uma passeada aqui para você sentir. Olha o que eu falo da temperatura de cor. Na verdade, a gente não vê esse azulado. Esse azulado é a temperatura de cor da lâmpada. Então, que é um daylight, esse daylight frio, vamos colocar dessa maneira. Entendeu? Você tem uma mistura. Então, deixa eu ir para cá. Aqui a Paula, que ela é dona também do 2080, ela é sócia, mas ela tem esse restaurante e ela é chefe. Então, como ela vende esse material para hotel, ela também faz um marketing muito interessante como chefe, porque ela é maravilhosa, ela é, muito boa e muito melhor do que muitos chefes que eu vejo por aí. Ela é uma rainha do empratamento. E aqui você consegue notar que a construção do projeto, que eu achei isso muito legal, usa os copos que são usados, são lavados e colocados aqui, mas eles também servem como iluminação do próprio balcão para quem senta aqui. Mas olha a diferença fotométrica entre essa luz e o resultado lá atrás. E era isso que eu tinha que igualar. E é por isso que eu adoro o fotômetro. Olha, quando eu venho para cá, eu tenho essa situação desse ponto de vista. Então, daqui eu não tenho reflexo nenhum, mas eu ia fotografar de lá para cá. Então, tudo aquilo que estivesse deste lado seria refletido, seria captado pela câmera. Beleza? Então, vamos passar por aqui, você já viu. Eu estou passando com as placas. Olha quantos pontos de luz. Então, eu neutralizei aqui. Como está em movimento, pode ficar meio fora de foco. Mas eu tenho esse espaço para trabalhar. E tinha que deixar para o cliente todo o outro espaço para ele, movimentar, fazer dinheiro. Então, eu peguei só esse cantinho. Então, se um cliente chegar aqui, eu ponho essa cadeira para cá e uso esse cantinho aqui, mas as outras ficam disponíveis. Bom, então a gente chegou aqui na hora prática. Agora que você já entendeu a situação de iluminação, eu até fiz com o celular, com o telemóvel, como diz aqui em Portugal, fiz aqui uma foto para que você tenha uma ideia de quantas fontes de luz a gente tem. Inclusive aqui, olha, você consegue ver várias fontes que acabam ficando isoladas por causa desse difusor. Então, o resultado que a gente vê aqui embaixo, tá vendo? Ele tem esses pontos neutralizados. E aí, isso aqui, eu vou mostrar depois, como eles vendem esse equipamento para restaurante, para hotelaria, é muito legal, porque essa espiga de milho é feita de louça. Então, o empratamento, é exatamente isso que eu falo. O food styling está dentro desse ambiente, desse espaço, que é a neutralidade que o mármore traz, e a identidade também que o mármore traz, não podemos esquecer, e aí também essa identidade no empratamento, onde os tacos que vão aí encaixados são servidos para o cliente. Obviamente, você vê aqui o fotômetro, você vê já aqui a lente, a 6D já está aqui com o parasol. E eu queria que você reparasse, inclusive, olha, tá vendo? Isso aqui tem essas placas, para proteger. Eu coloquei uma fita adesiva transparente, um Durex. Durex aqui em Portugal é marca de camisinha. Então, é uma fita adesiva, uma fita cola, como se diz aqui, que acaba refletindo uma das fontes. Tá vendo como isso é importante? Só para você ver. E aqui também a gente tem uma noção da força dessa luz. Aqui não tem luz nenhuma artificial, não tem flash, é a luz do ambiente. Então, pela sombra aqui, você vê que eu neutralizei todas as interferências. E essa aqui, inclusive, olha, eu vou mais para cá, aqui, fiz essa horizontal.
onde você vê quanta luz esse ambiente traz. E como cada lâmpada tem aqui uma temperatura de cor diferente. E eu tento usar o mínimo do espaço do cliente, entendeu? Para não atrapalhar se eventualmente chegar aqui alguém, né, para comer. E como eu falei um pouquinho aí atrás, normalmente eu trabalho com a iluminação combinada daquilo que o ambiente oferece, mais aquilo que é o resultado da minha fotometria, do meu flash ou dos meus flashes. E nesse caso foi exatamente o contrário, eu já expliquei isso. Eu neutralizei, então olha que legal, eu apaguei todo o ambiente, é como se não tivesse mais nada. Na verdade ficaram esses pontos aqui, que são luzes muito fortes, para você ter uma ideia que não apareceu esta, mas esta aqui apareceu. E por aqui você consegue comparar, tá vendo ali os copos? E eu neutralizei. Neutralizei na fotometria, tanto na abertura como na velocidade. E o espaço aqui é só iluminado por um flash portátil, beleza? Que é quase surreal, né? Se você imaginar que isso aqui é a luz ambiente disponível e eu consigo apagar tudo a esse ponto. Legal? Então, enquanto ela estava fazendo o empratamento, eu fiz 2 medições. Ó, deixa eu até voltar aqui. Pode ver que é o arquivo RAW puro. Vou, para não ter dúvida, né? Ou para irritar aí algumas pessoas, eu vou botar aqui, ó, Develop Settings, Clear Settings, então não tem nada, né? Não tem nenhum arquivo XMP, que são correções, qualquer correção que você faça, nem que seja um alinhamento, uma rotação pequenininha, você pode nem estar mexendo na parte, na foto. Deixa eu ver se eu acho aqui algum. No começo, normalmente, como eu vou fazendo aqui, olha, tá vendo? Então, eu estava ajustando para poder ter o mármore e o prato bem definido, né? Tanto o preto do prato, o detalhe preto, como o mármore definido. Então, são distâncias muito grandes, né? Do ponto de vista da escala de cinzas. Porque existe uma passagem de várias zonas entre uma e outra. Uma é muito baixa e a outra é muito alta, né? Sombras e altas luzes. Então, é esse o ícone que aparece. Então, como eu estava testando, pode ver que tem alguma diferença, né, entre uma e outra. Eu fiz, no final, né, depois que eu acertei, você vê que não tem nenhum XMP mais. A partir desta aqui, olha, isso aqui é edição zeríssimo. Se é que existe isso. Zeríssimo, entendeu? Ó, vou clicar aqui para você ver. Deixa eu focar. Ó, lente 2470, que ninguém acredita que dá para fazer gastronomia. E o ceviche, né, você tem que mostrar esse molho, que é o grande segredo. Então, esse é um ceviche de salmão, olha, tá vendo? E o prato, que é extremamente importante nessa foto, porque o prato é da 2080 e o ceviche é do Castas, e as duas empresas são das mesmas pessoas, beleza? Então, olha aqui, edição 0. Então, como você já viu a iluminação, eu vou passar o trabalho para você, o trabalho como um todo. Só vou dar um toquezinho aqui, olha. Esta é uma situação, você vai reparar que ela está bem azulada. Espera aí um pouquinho só. Ó. Eu vi que o resultado estava muito azulado, são só testes. E aí, da onde vem esse azul? Esse azul vem daqui, olha. Essa parede aqui, ela é um azulado, porque aqui o balanço de brancos, que é automático, né, feito no smartphone, ele não apareceu tão azul quanto é. Aqui dá para ver, olha, que está daylight, tá vendo? E é também uma oportunidade de mostrar para você a diferença entre você fazer o balanço de brancos como deve ser, com cartão cinzento, com o daylight, né, ali neutralizando qualquer influência das outras fontes de luz, ou esta aqui, olha, que é o automático do smartphone, que é exatamente a mesma coisa que o sistema de leitura do automático da sua câmera.
Entendeu? Olha a diferença. Esse é o azul, esta é a cor da parede. E é por isso que aquela foto teve uma dominante azul. Eu vou ensinar para você, inclusive, quando isso acontece, qual que é a forma mais rápida de você corrigir. E esse aqui é a leitura feita pelo automático do celular. Tá vendo como é diferente? Um cinza, na verdade, é um azul como esse aqui. Bom, então vamos aqui para a parte de fotometria, beleza? Olha, deu 16.0, cravadinho, eu fui ajustando, deu 16.0, ponto ótimo da objetiva, e aí, vamos embora. Eu pedi para eles, inclusive, enquanto eles estavam fazendo o empratamento, eu pedi para que eles trouxessem 2 tacos, né? Esse aqui estava quebrado, então para eu poder controlar 2 coisas. Esse hotspot que você vê, né? Normalmente eu uso isso para iluminar, né? Como aqui você sabe que vai ter mais brilho, vai ter mais luz. Então eu pego o prato ou a comida, eu já ensinei isso em outro vídeo, eu arrasto aqui para frente, então ao invés de ter esse reflexo, isso aumenta a quantidade de luz que eu tenho aqui. Essa é uma grande dica, você fica me devendo aí uma cerveja. E como essa espiga de milho é feita de louça, né, de porcelana, e é um produto também que é vendido pela outra empresa, pela 2080 Hotelaria, então eu pedi umas folhinhas de hortelã, encaixado aqui na espiga, só para eu já ir fazendo a luz. Então olha a qualidade dessa lente, né? Eu estou trabalhando aqui com ISO 200, olha a textura do mármore que eles queriam, e aqui está tudo impecável. Isso aqui é uma foto de produto e de gastronomia. Beleza? Então você vai ver que sem o fotômetro eu não conseguiria fazer isso, ia ficar chutando, acerta aqui, acerta ali, não teria a mesma rapidez. Coloquei aqui um copo para sentir a profundidade de campo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu tenho esse círculo, né? Esse espaço, então eu já sei que aqui eu teria que melhorar a profundidade de campo. Então comecei a usar um diafragma 18, para fechar um pouco mais, e aumentei a carga do flash um pouquinho, tudo no fotômetro. Beleza? Olha lá. Tá pronto? Cadê o hotspot? Quer ver? Eu vou te mostrar o que é o tal do hotspot. Olha a diferença. Vou selecionar essas duas. Olha, com o hotspot, ó. Viu? Que legal? Eu uso esse hotspot para iluminar. Beleza. Aí tá feito, né, essa parte. Isso são 3 ou 4 cliques só. Coloco aqui o cartão cinzento para ter essa referência. E aí, beleza pura. Vejo aqui, né, desligo o flash para ver se está tudo neutralizado. Então, olha o que eu fiz. Tudo aquilo, aquele monte de luz, se transformou num espaço escuro, onde eu tenho total controle sobre a iluminação. Beleza? Ó. Aí esse aqui é um outro produto que eles vendem lá. É muito legal, você vai ver uns croquetes de presunto que eles colocam, que eles servem aqui. Então eu já coloquei, já sabia que essa parte refletiva ia em cima, né? Tá vendo o hotspot aqui? Eu coloquei em cima e já sabia que quando chegasse esse prato acabou. Fiz o primeiro clique, ajustei o preenchimento, consegue ver a diferença aqui, olha? Então você consegue ver o X sem o x sobre 2 e o x mais x sobre 2. Olha a grande diferença. Está vendo? Mas você nota que não se perde detalhe. Então, fiz 1, 2, olha, aqui ajustei e comecei. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 cliques e já mudou. Em 5 cliques. Entendeu? Aí é o seguinte, olha aqui. Aqui que está o tal do azulado, que é o resultado do reflexo na parede. Então, eu vou abrir essa foto no Camera Raw. E aí, o que você nota, né? Que está meio azulado. Ó, e é simples, você vem aqui no picker, clica, pronto, está corrigido. Ele tirou o azul. Ó, vou colocar a tecla P, ó, antes e depois. Então, você neutraliza isso de uma forma muito fácil. Vou botar Done e vou voltar aqui. Beleza? Ó, já está corrigido. Legal? Então, vamos passar aqui o trabalho. Ó.
Pois já mudou. Ah, aqui já está, olha. Aqui já está o taco com o recheio. Vamos dar uma passeada aqui. Olha. Olha isso aqui. Imagina dar uma dentada com a rúcula. Olha a folha de rúcula aqui. E a espiga. Tá vendo? Olha, então eu vou aqui para a pasta final, que é mais fácil. Então, olha o resultado. Você vê que não tem diferença em relação àquilo que você viu no Camera Raw. Ó, com logo, sem logo, mais próximo, corrigido. Olha lá, trabalho total. Então você vê, inclusive, deixa eu voltar aqui, ó. Você vê, inclusive, aqui a suculência mesmo das coisas, olha. Tá vendo? O milho, olha. Você sente aqui que isso aqui que você coloca na boca é, maravilhoso. Olha, essa aqui é a burrata, que é artesanal, é feita mesmo por um italiano, entendeu? E aí eu dei esse toque. Normalmente a burrata ela leva uma pimenta, ou mesmo uma combinação de pimentas. Eu gosto da pimenta preta, que é a pimenta do reino, que chama no Brasil, porque ela cria, inclusive, um destaque, né? Quer ver? Olha, tá vendo? Ela cria dá um destaque mesmo na parte superior. E quando ela encosta na burrata, na umidade que tem na burrata, ela deixa mais uma camada, uma nota de sabor aqui. Ó, deixa eu botar aqui, olha esse presunto, meu. Tá vendo a transparência? E aí, com logo, e aqui é uma coisa muito interessante. Essa seringa, ó, é foto de produto junto aqui. Eu tinha que mostrar isto. Olha como o reflexo é linear. Tá vendo? Você não vê brilho. Então, eles injetam isso dentro da burrata, quando você corta, meu, isso aí vem, esse molho se espalha. Olha o tal do porquinho. Olha que linda a construção que fica em cima, de volumetria. Tá vendo o X aqui em cima? E que está no hotspot, como eu mostrei antes. Olha isso. Meu, você não tem ideia, quando você coloca na boca isso, é tipo... Olha, aqui, o que eu fiz? Aqui eu usei um CTO, porque ele estava quebrando, né, como a temperatura que é o vinho do flash é um pouco mais alta, estava quebrando todo o calor da batata, estava ficando muito estranho. Então eu coloquei um CTO, olha eles vendem lá na 2080 essa batata de porcelana, de louça. E aqui esse molho é uma coisa maravilhosa, com muitos ingredientes, assim, e com uma batata, que é uma batata assada. Tá vendo? Olha, então vamos passar com o logo. Aqui uma composição, né, já tirando de lá o taco, para a pessoa ter uma ideia. E olha como a luz atravessa toda essa camada, né, do taco mesmo, e mostra o recheio. Tá vendo? Olha. Tá com fome, hein, meu? Ó. Olha esse prato que lindo. Isso chama abade de priscos, que é um doce tipicamente português, feito por abades. Quem é português conhece. Aqui o gyoza, né? Gyoza, que eles falam aqui. Olha. Com cebola frita, cara. Olha isso. Olha. Percebe? É uma linguagem totalmente Michelin. E repara como aqui, só para te mostrar, olha aqui como o mármore aparece. Entendeu? Então, uma distância muito grande entre o mármore, que é branco, e o prato, que é preto, né? Com uma folha, tá vendo? De base. Aqui um bao, né? Que é esse pão feito no vapor, com um recheio de pernil. Olha isso, cara. Olha isso. Imagina. Ei, fome que deu. Se deu fome é porque a foto está boa. Agora, aqui é uma coisa legal. Depois eu vou mostrar para você uma coisa. Aqui que entra a cultura. Você vai ver o outro prato, beleza? Esse aqui é o final. Porque quem conhece o pato, né, aquele pato chinês que é laqueado, encontra essa textura, digamos, esse brilho. Olha isso, cara. Que coisa linda. Você acha que você precisa comprar uma mirrorless
ou vender a tua DSLR, meu, não escuta esses caras não sabem nada do que estão, não sabem de fotografia, porque se ficar batendo nessa tecla, é porque os caras são muito lagartixa mesmo, entendeu? Porque fica enganando você. Eu estou mostrando, né, meu? Aí, essa aqui, ó, eu vou passar, depois eu não esqueço de mostrar. Olha, isso que quando você olha, isso aqui, inclusive, é uma pegadinha deles. Você não vai acreditar, mas isso aqui é tem mousse de chocolate aqui, uma mousse muito legal. Essa terra que você vê aqui, olha, deixa eu dar o foco. É uma terra de chocolate. Então, às vezes, os clientes vêm, sentam na mesa e eles colocam isso e o cara pensa, ai, que queridos, muito obrigado, pensam que é um vaso. Isso é muito legal, olha. Aí, essa aqui foi uma das fotos mais difíceis, porque não era suficiente o preenchimento com X2. Então, eu tive que rebater o flash numa superfície com papel espelho para poder fazer o preenchimento desta parte aqui, porque o X2 não era suficiente. Mas olha isso, meu. E depois com um sorvete. Então, a distância que existe fotométrica entre esta zona e esta aqui, putz, é gigante, concorda? Aqui é escuraço e aqui é muito claro. E você vê que com o fotômetro você consegue tanto ver esse caramelo como essa zona mais baixa da escala e como toda a textura do sorvete que está aqui, beleza? Então, deixa eu ver se tem mais coisa. Pronto, eu acho que é isso aí, já foi. Olha, deixa eu, só para não deixar esse detalhe. Olha, quando eles trouxeram esse prato, veio assim, olha, é uma feijoada. Meu, isso aqui é muito, muito, muito boa, essa feijoada. Mas a minha experiência mostra que eu posso tentar ajudar. Aí eu falei para eles assim, olha, a gente tem que ter aqui algum contraste. Você tem aí a redução desse assado, né? Que está muito bonito aqui. Mas a redução do assado deu esse aspecto, você vai ver o crescimento aqui, olha. Ó, aqui do jeito que era, né? E aqui do jeito que eu dei esse toquezinho no food styling. Mas nada que precise de um curso, é só uma questão de você ter bom senso, ó. E aí mudei o enquadramento e foi aquela foto que você viu. Então, isto aqui que você vê em cima é a redução que sobrou lá na assadeira, que eu pedi para ela pincelar. E jogou aqui um verdinho que criou um contraste muito legal com esse avermelhado aqui. Ponto. E o prato está impecavelmente registrado, mármore também. Beleza? Gostou? Valeu a pena esperar essas semanas aí, né? Vamos lá. Bom, e esse aqui é o final da parte 2. A gente tem agora uma última parte, que é a terceira, onde a gente vai falar da venda consultiva na moda, que é muito legal. A moda não é só aquilo que você vê, né, nas revistas. Moda é uma cultura que você pode integrar no seu trabalho de retrato corporativo, de consultoria de imagem. E, obviamente, se você quiser dar passos grandes na direção da moda, tudo aquilo que você precisa saber vai estar aí na parte 3, beleza? Meu, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, deixa aí seu comentário. Obrigado mais uma vez, entendeu, por fazer parte desse nosso É Nóis. Estou muito contente. Partilha aí com a galera que você quer também ajudar a crescer, né? Partilha isso, você ajuda o canal dessa maneira. E você também, se você quiser falar comigo sobre mentoria, sobre consultoria pontual para um trabalho específico, sobre os meus livros que podem te ajudar em qualquer tipo de fotografia para pessoas, tanto do ponto de vista técnico, fotométrico, trazem conhecimento para que você chegue aonde você sonha, que você diga para as pessoas que fazem parte da indústria da moda, ou não só, né, para retrato corporativo. E o livro Sistema de Zonas Sem Mitos, que é um sucesso.
e que custa menos do que um café aí com pão com mortadela, beleza? Mas que vai fazer com que você consiga aí faturar e, enfim, e ser feliz, tá bom? Um grande abraço para você. Vou deixar aqui uma energia que vem do coração para que essa guerra com a Ucrânia, né? Nunca estive tão próximo de uma guerra. Tenho alguns amigos ucranianos, tenho sofrido muito com isso. E lamento muito que no século XXI essa guerra também acabe passando para a fotografia, que é aquilo que essa nova geração de influenciadores acaba criando com a outra geração que veio atrás deles e que, na verdade, criou tudo o que eles vendem hoje. Tá bom? Que isso aí seja um momento passageiro e um momento de aprendizado. Beleza? Olha, um grande abraço, um beijo no coração aí. Tchau.